Pai do Senhor, meus irmãos, dando sequência na leitura, hoje nós iremos ler o capítulo de número 6, 7 e 8 da primeira epístola aos Coríntios. O subtítulo do capítulo 6 diz assim: Paulo censura o litígio entre os irmãos. Ou seja, que ao invés dos irmãos resolver entre eles mesmos, eles buscavam resolver buscando o auxílio de outras pessoas que não professavam a mesma fé. Ao invés de eles poderem ali chegar num acordo entre eles e se acertarem, eles levavam a questão para, vamos colocar assim, os de fora. E aí Paulo censura esse tipo de atitude. Então redobre atenção. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, ponde-nas na cadeira aos que são menos estima na igreja. Para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Está conseguindo entender? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, e já realmente uma fala entre vós, tendes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofrereis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça, e fazeis o dano a isto, aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Os nossos corpos são membros de Cristo. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz, uma prostituta? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma prostituta, com uma meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Capítulo de número 7. Respostas às perguntas acerca do casamento. Redobra atenção nesse capítulo 7, porque ele, por si só, Paulo está explicando algumas perguntas e alguns questionamentos que surgem ao longo da nossa caminhada. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido que pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Mas vós desfraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo,
para que vos aplicardes a oração, e depois ajuntais outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que ele está falando, aplicando uma área aqui, é no sentido no ato de ter relação sexual entre marido e mulher. Se por um tempo, é a prática aqui da época que nós entendemos, que por um tempo, por exemplo, o marido se separa num período de consagração e jejum, ou a esposa se separa num período de consagração e jejum. E dentro desse propósito, preste atenção, dentro desse propósito, em comum acordo, em comunhão, eles decidem por um tempo se abster também das relações. Isso é regra? Não. Isso é prática? Não. Porque vem essas perguntas. Mas toda vez que eu jejuar eu não posso ter relação com meu marido. Não é nada disso, eu estou explicando. Eu estou dizendo que era um costume da época em consentimento mútuo. Preste atenção, ó. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. E depois ajuntai outra vez, para que Satanás não tente pela vossa incontinência. Então ele está dizendo que se o marido fosse jejuar ou tirar um período de oração, falar, vou tirar um período de oração, um exemplo, 2 dias. Nesses 2 dias nós não vamos ter relação como marido e mulher, dentro do casamento, tá? E a mulher, não, tudo bem, eu concordo. Eu não concordo. Então não, porque é sacrifício de tolo. Era o que ele estava explicando. Mas por um tempo, e tudo quando fosse fazer isso, em concordância, em comunhão entre o cônjuge. Tá bom? Versículo 6 do capítulo 7. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom que ficassem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, ou seja, do que fornicar, do que prostituir. Por que Paulo está falando como eu? Porque Paulo não era casado. Porque Paulo não tinha esposa. Paulo, ele se separou totalmente para o ministério. Pelo menos depois que ele tem um encontro com Cristo, não há nenhum relato. Antes de Cristo nós não sabemos se ele teve mulher, sim, com certeza ele deve ter tido algum tipo de relação, mas a Bíblia não entra nesses pormenores. Mas aqui, depois quando ele teve esse encontro genuíno, ele se absteu totalmente e se separou e se consagrou como um eunuco, né? Se fez como se fosse um eunuco para o Senhor. Versículo 10. Todavia aos casados, presta atenção agora nessa instrução. Você que é marido, você que é esposa. Todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Mas outros digo, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente a habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas a Deus, chamou-os para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? E assim, cada um ande com Deus, que lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não te deu cuidado se ainda pode ser livre. Aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto. Do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não façais servos dos homens. Irmãos, cada um fica diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade que é bom para o homem, o estar assim. Estar ligado à mulher, não busque querer separar-se. Estar livre de mulher, não busque mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo
se abrevia. E o que resta é o que tem as mulheres, sejam como se não as tivessem. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como dele não abusassem, para por aparência deste mundo passa. E bem quisera eu estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, e como há de agradar a sua mulher. Há diferença entre mulher casada e a virgem. A solteira cuida nas coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em tudo como há de agradar ao marido. E digo isso para proveito vosso, não para enlaçar, mas para que é decente e conveniente para todos vós unirdes no Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade e for necessário que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com o poder sobre sua própria vontade, e se resolveu no coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Capítulo de número 8. Bem claro, esse capítulo 7 é acerca das instruções. Resposta às perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também, louvado seja Deus, alguns que se chamem deuses, quer nos céus, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, um só Deus, há um só Deus, o Pai, que é tudo, de quem é tudo, para quem nós vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todo há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume, para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer as coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua consciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecai contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar o teu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Essa foi a leitura de hoje, uma leitura bem objetiva. Atente na leitura, medite na leitura, preste atenção no contexto. Não vai ser todo momento, toda hora que eu vou ficar mergulhando, que eu vou ficar explicando, porque eu preciso estimular você também a ler, a meditar, a examinar com calma. E essa aqui, ó, você observar, é claro, ele está dizendo, ó, respostas às perguntas acerca do casamento, no capítulo 7. E no capítulo 8, ó, respostas às perguntas acerca da carne sacrificadas aos ídolos. Então, aqui, esses dois capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 8, são respostas. Eu fiz uma leitura, mas se você fazer uma meditação, você irá compreender muito melhor e o Espírito Santo irá auxiliar. Tá bom? Deus abençoe. Essa foi a leitura de hoje. Querendo Deus, amanhã voltamos com mais 3 capítulos. Eu sou o pastor Rômulo, um bereno de verdade. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.